Então, bora continuar. A gente está falando aí sobre bancos de dados, tá? Uma série de vídeos, então espero sinceramente que você tenha visto os vídeos anteriores, porque eles são fundamentais para a gente dar continuidade aqui, fazer o que a gente vai fazer agora, que são operações no banco de dados, tá? Então, se você não viu ainda a série, acesse aí, veja, enfim, tá? Então, como eu já disse, a gente vai fazer já algumas operações e a gente pode até começar o nosso, vamos dizer, um CRUD, tá? Que é um sistema onde a gente faz a criação, leitura, o update, o delete, atualizar dados e apagar dados, tá? Então a gente pode fazer isso dentro do WordPress, mas fazendo essas operações no banco de dados externo, mas também poderia ser em WordPress. Nesse vídeo especificamente eu vou te mostrar como fazer isso no banco de dados externo, então a gente vai fazer usando PHP e o MySQL, tá bom? Beleza? Então bora lá que eu vou te mostrar como fazer isso. Então aqui direto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma coisa que eu acabei não falando, que a gente pode inclusive fazer a conexão com vários bancos de dados, tá? Então, por exemplo, esse aqui eram os dados de conexão com o meu banco de dados externo, mas eu poderia vir aqui, ó, e fazer aqui a conexão também localhost, que é o meu banco de dados que eu tenho ali, né? Roots, aqui não tem senha, só que aqui eu coloco com 2, tá bom? Então eu vou me conectar a 2 bancos simultaneamente. Nesse caso a gente não precisa fazer isso, tá bom? Mas você pode fazer, inclusive quando você for rodar alguma operação, você vai rodar essa operação diretamente nesses 2 bancos de dados ou até mais, tá bom? Nesse caso aqui eu vou apagar isso e a gente na verdade vai usar até uma outra funçãozinha aqui, um outro método, tá? Nesse caso a gente vai usar o MySQL Connect e nesse caso, antes do servidor aqui, a gente vai adicionar o nosso nome do banco de dados. Então é legal que essa função ela já me conecta a um banco de dados. Eu não preciso fazer em 2 etapas, já não preciso me conectar ao servidor e depois selecionar o banco de dados. Assim ele já vai selecionar automaticamente, tá bom? Então eu vou pegar aqui esse meu banco de dados, que é ele que eu quero fazer a conexão. É exatamente esse banco aqui, ó, que é o teste. Opa, vamos voltar lá. Vou colar ele aqui já. E o protocolo é sempre a gente testar essa conexão, tá? E aí para testar a conexão, a gente pode dar um if aqui e eu posso colocar a minha variável e testar aqui como... Então, vamos botar só o erro, né? Vai ser false. Então, se for false, a gente vai botar um die aqui, que é encerrar a operação aqui, tá? E eu vou colocar o erro. Vou botar aqui não conectou, por exemplo. E eu posso botar mais informações concatenando aqui, botando uma funçãozinha chamada MySQL Connect erro, tá bom? Então é essa funçãozinha que a gente vai rodar, beleza? Na verdade não é a classe, né? É só a função. Você pode conferir quando você faz isso aqui, ó, ele já mostra para você a correção, né? Então a gente tem um hostname, username, password e depois o banco de dados. Em alguns casos a gente usa a porta também. Então nesse caso vamos botar aqui o banco de dados aqui no final. Belezinha? Então atualizar aqui de novo. Agora tá ok. Não apareceu nada. Claro, a gente está só fazendo a conexão. E nesse caso a conexão foi bem sucedida. A gente poderia botar um else aqui e botar aqui, ó, echo conectado. Beleza? Atualizar aqui.
e a gente está conectado. Beleza, vamos deixar aqui assim por enquanto. Qual o próximo passo? A gente vai começar já a fazer algumas operações, beleza? A gente já poderia fazer talvez uma operação de listagem, tá? A gente pode fazer a inserção manual e aí a gente traz os dados, dá uma analisada e depois a gente faz as operações de criação, tá? Isso é bem simples de fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dizer que a gente fosse operar lá a nossa tabela de clientes, tá? Eu vou te mostrar como é que cria isso, mas eu vou fazer a operação aqui mais manual. Então, eu vou vir aqui no meu PHP MyAdmin, vou até puxar ele para cá, beleza? Vamos ver aqui no PHP, a gente está conectado nesse banco de dados aqui, que é o underline 2, vamos dar uma conferida aqui, ó, underline 2, e aqui na minha tabela de clientes, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em insere, tá bom? E aí dentro de insere a gente vai definir aqui, ó, posso deixar em branco, vou dar um nome aqui qualquer, então vou botar José da Silva, vou colocar o e-mail aqui josé@teste.com.br e aqui eu tenho o 2, vou desmarcar isso aqui, já vou colocar o João aqui, João Souza, e vou botar aqui joão@teste.com.br. Beleza? Então, bem simples de fazer inserção. Isso aqui é o ID automático, então vou clicar aqui em executar e ele já fez, ó, 2 linhas inseridas. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, o ID automático, tá bom? O nome José da Silva, João Souza, eu tenho os e-mails dele aqui e a gente pode já começar a querer fazer a listagem desses dados, tá? Isso é bem simples de fazer. Então vamos voltar aqui no nosso arquivinho, tá bom? Aqui a gente pode até, deixa eu pegar aqui um arquivozinho, nosso tema, tem um content aqui, tem o content page, tá? Esse content page, ele tem essa estrutura aí, a gente pode copiar isso. Vou lá no meu PageDB, ó, a estrutura, deixa eu até ampliar aqui, a estrutura que a gente pegou, né? Ela tá o HTML. Então, vamos pegar aqui, vou fechar o PHP e aqui embaixo eu vou abrir meu PHP de novo, tá? E aqui eu vou colar meu HTML, beleza? Então o que a gente vai deixar? Isso aqui pode deixar aqui, ó, não é front page, aqui se tem thumbnail, aqui na verdade se não é front page. Então a gente vai usar esse header aqui, mas a gente não precisa dessa validação, então vou deixar só o header mesmo. Deixa eu ver, aqui ó, a gente não precisa desse thumbnail, aqui é o conteúdo, tá? Aqui é a parte do rodapé. Na verdade eu vou pegar aqui esse footer, vou colar esse footer aqui, vou fechar o footer e vou tirar esse if daqui, vamos deixar assim bem simples. Essa minha partezinha de conexão aqui para cá, tá? Lembrando que não é tão seguro você expor essas informações de banco de dados aqui, mas eu estou simplificando só para em nível de aprendizado, tá bom? É bom você colocar isso dentro de um arquivo e dar um get aqui, template, ou dar um require, bem simples, tá? Tirar isso aqui também por enquanto. Deixa eu dar uma olhada lá para ver como é que tá. Beleza, a gente está aqui conectado. Tá, deixa assim por enquanto, depois a gente estiliza isso. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. E aqui dentro a gente vai começar a nossa brincadeira. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é um select. Então eu vou dar aqui um SQL, que a gente roda um comando SQL, tá? Esse comando ele precisa ser um select
Vou trazer todos os campos, então eu boto esse asterisco, tá? From, o nome da tabela, no caso a minha tabela é clientes. A gente pode até aqui no caso usar essa mesma consulta aqui para trazer um cliente específico, tá? Se eu for trazer um cliente específico, aí eu posso colocar aqui um if, por exemplo. Isso aqui vai para depois. E nesse if eu vou dar aqui um iset, tá? Que é se tiver setado, e eu vou passar na URL. Então vou usar um get. Dentro desse get eu vou definir aqui o ID. Eu posso também passar um outro comando aqui para me certificar, usar uma outra função. Então, se ele não tiver vazio, que é o empty, posso também usar aqui dentro, vamos lá, tirar isso daqui, né? O empty está aqui, aqui tá certo que é aqui dentro do if, tá? Eu posso usar aqui uma função também para tirar os espaços vazios. Então o trim, ele já diz aqui, ó, que tira os espaços vazios no início e no final. Como é uma função entre aspas, eu vou botar aqui o mesmo get id, tá? Então vou até copiar aqui, ó, vou colar aqui. Então dessa forma fica bem legal. Que mais que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar um outro if. E aqui esse if, a gente vai fazer o seguinte. Vamos definir uma variável aqui qualquer. E eu vou usar a função MySQLi prepare, é assim que se escreve, tá? E aqui, ó, a gente precisa definir a nossa variável de conexão. Então, no caso, é o $com. E a gente vai passar aqui também o nosso SQL. Então a gente vai passar para essa função e agora a gente vai executar aqui algumas outras coisas, tá? Aqui no caso esse SQL, como a gente vai utilizar o ID também, a gente usaria o where. Botaria aqui um ID igual e botaria uma interrogação. Beleza? Então dessa forma, aqui, ó, como tá dentro do if, vamos puxar para lá para ficar mais organizadinho. Basicamente assim, eu não vou entrar muito em detalhes dessas funções, mas depois você pode pesquisar cada funçãozinha aí para saber o que que faz, tá? A gente vai rodar aqui uma outra função que é a MySQLi, essa daqui, ó, tá? Que a gente vai passar os parâmetros, a gente pode passar aquele parâmetro que vai ter o ID. Então eu vou puxar ali aquela minha variável smtm. Na verdade, vamos pegar aqui como statement, a gente vai usar mt para ficar mais associativo, né? Vamos passar aqui o i e vamos passar um param id, tá? Uma outra variável. E agora a gente define aqui o param id. Vamos usar o trim de novo para cortar os espaços. E a gente vai puxar o nosso... Copiar aqui para ficar mais fácil, né? A gente vai puxar o nosso getID. Então ele vai passar para o parâmetro, tá? Se houver. E agora a gente vai executar a nossa query, a aplicação do ID e tudo mais, se a gente tiver, tá? Então a gente vai dar um if também, é sempre bom a gente testar, tá? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar outra funçãozinha, que é o MySQL e vamos ver se tem aqui, que é essa daqui, ó, para executar, tá? Então é essa funçãozinha para executar e a gente passa a nossa variável. Beleza? Agora o que a gente precisa? De uma variável para pegar o resultado. E aí esse resultado a gente vai usar o MySQLi getResults, que é essa aqui, getResults. E novamente a nossa
variávelzinha. Aí a gente pode fazer também a seguinte situação. Então, se a gente vai testar aqui, né, a quantidade de linhas. Então, como que a gente testa a quantidade de linhas? Porque se não tiver várias linhas, a gente não precisa proceder com o array, né? Então, o array, no caso, com o resultado, beleza? Então, a gente pode utilizar aqui uma função também, que é o MySQL numRows. E aqui a gente vai passar o nosso array e eu vou colocar aqui se ele for igual a 1, tá? E aí no caso a gente pode colocar um else e a gente pode imprimir aqui um erro. E se ele tiver alguma coisa errada aqui também, isso aqui no caso o número de linhas, se ele tiver um erro na execução, a gente pode também colocar um else e botar aqui, vou até botar assim erro 2 e aqui eu vou botar erro 1, que a gente sabe quando é cada caso. E aí a gente tem aqui o nosso if else, beleza? Aqui o de execução, aqui a gente tem o nosso prepare, e a gente tem aqui, a gente pode colocar nosso MySQL STMT close para fechar, e aí a gente passa a nossa variável também para fechar os statements, e a gente pode fechar também a conexão, se for o caso, tá? Vamos supor, já fiz a consulta, eu posso querer encerrar essa conexão, e aí a gente dá um MySQL close. E aí no caso é a minha variável de conexão, então ele vai fechar a conexão. E aqui, se lá em cima, né, ele não tiver, poderia gerar um erro. Vou botar aqui um echo e vou botar erro 3, beleza? Isso aqui no caso a gente está fazendo para consultar usando um ID, beleza? Então eu vou te mostrar como é que faz, já está salvo. Vamos ver primeiro se não está rodando, se não está com nenhum erro. Então a gente vai fazer já uma busca de clientes. Então eu vou passar aqui, o parâmetro, vou botar ID igual a 1 para ele trazer o cliente 1. Não deu nenhum erro, tá? Se ele não deu nenhum erro, é porque ele conseguiu buscar. E aí a gente pode até pegar aqui, gerar aqui o nosso resultado. Então vou botar aqui row, que é no caso a linha, né? Ele vai pegar a linha que tem os dados daquele usuário. Vou dar o MySQL aqui, MySQL fetch array. Vou passar aqui a minha variável resultado, que é que traz o resultado, e vou dar aqui um MySQL associativo, tá? Para ele transformar numa matriz associativa, beleza? E agora o que eu tenho lá? Eu tenho na minha tabela, vamos ver aqui, eu tenho o nome e o e-mail. Então se eu preciso pegar aqui, vamos criar uma variável nome. Essa variável nome vai receber o row que seria, no caso, nome. Vamos copiar essa linha para baixo e aqui eu vou ter o e-mail. Beleza? Aquele conectado aqui a gente pode, não precisa necessariamente mostrá-lo mais. E aqui embaixo eu posso colocar aqui o seguinte, dou um eco aqui, aí vou botar nome. Vamos pegar o nome, vou dar um BR, e aqui eu vou copiar essa linha e vou botar aqui o e-mail. Vamos salvar, vamos voltar lá, atualizar aqui, e a gente pegou aqui, nome José Silva. Por quê? O ID é 1.
José Silva. Eu quero João, ID2. Então vou pegar aqui e vou passar, ID2. João, tá? E o e-mail. Se eu pegar e passar aqui, vamos supor, não passar o parâmetro ID, o que vai acontecer? Gerou um erro aqui, que é no caso o erro 3, tá? Aí eu poderia ir lá e ver aonde está o erro 3, ó. Tá nesse else aqui. Esse else é desse if, ó. Eu selecionei ali, então quando eu seleciono, ó, ele seleciona o if também, ó. Então, esse else é desse if, significa que ele não definiu, né? E set não está setado o ID e ele também não veio aqui, no caso ele veio vazio, né? Então ele gerou um erro. Então esse código aqui seria para consulta, tá? Consulta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse código aqui, daqui até aqui, digamos. Vou dar um Ctrl X aqui e eu vou criar um novo arquivo aqui. Pode ser aqui na raiz mesmo, não tem problema. Criar aqui um novo arquivo e vou chamar ele de read, tá? Que é do CRUD, lembra? Tá, o read, tá? O meu read tem o PHP e vai ter aquele código lá. Beleza? Então esse a gente já fez, já está salvo. A gente precisa também ter a nossa listagem, né? E essa listagem ela é mais fácil de fazer. Então vamos voltar aqui. E o que a gente vai precisar? A gente precisa sempre do comando que a gente precisa rodar, lembra? Do SQL. E esse SQL vai ser um select todos os campos from nome da tabela, clientes. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Novamente, vamos criar aqui um if. E dentro desse if, a gente vai botar aqui um results, que eu já vou atribuir um valor à minha variável já fazendo um teste, tá bom? E a gente vai rodar aqui o MySQL e carry, beleza? Então a gente precisa passar os dados de conexão, sempre precisa passar os dados de conexão, né? E a gente precisa também passar aqui a nossa SQL, a nossa consulta, beleza? Depois disso, o que a gente tem aqui? A gente pode fazer também um if, que sempre para testar a estrutura. A gente vai pegar aqui e vai usar o MySQL numRows, beleza? E a gente passa o que? A nossa variável results. Só que eu quero testar o seguinte, ela é maior que 0, ou seja, né, o outro lá eu testei se tinha 1. Se tinha 1, ele criava aquele array lá. Ele não tem nenhum resultado, então não criava o array. Nesse caso aqui ele precisa ser maior que 0, então o número de linhas, né, retornado precisa ser maior que 0, porque se não for, não adianta eu criar uma estrutura aqui, beleza? E aí qual é a estrutura que eu quero? Eu posso criar uma tabelinha. Tá? Mas eu não vou nem criar a tabela, eu vou facilitar aqui, vou pegar aquela estruturazinha lá, ó, por exemplo, essa daqui, e colar aqui, ó. Só que aí eu vou até fazer o seguinte, em vez de pular a linha, eu vou dar um pipe aqui, então ele vai ter o nome, vai ter um pipe, vai botar o e-mail e vai dar um BR, beleza? Basicamente, na verdade a gente tem que criar o nosso loop ainda, né? Esqueci desse detalhe. O loop a gente pode usar várias coisas, pode usar o for each, mas nesse caso aqui a gente vai usar um while mesmo, para ser até mais simples, beleza? Então o while é simples, o while abre e fecha. Nesse while o que eu vou passar? Vou pegar aqui o row, vou criar essa variável row, que é a da linha, né? Vai receber a linha, e eu vou usar a função que traz o array, tá? Então é o fetch array. E aí a gente passa o nosso results, que é a que executa carry, beleza? E aí aqui sim a gente pode já colocar
nesse caso só a gente vai precisar fazer a pequena alteração aqui, que é o row, tá? E nome, que é o nosso array, beleza? O nosso array aqui no caso é o row, e a gente tem o nome e tem o e-mail. Basicamente isso. Aqui a gente já pode dar o nosso MySQL e results. E aqui a gente pode também botar os nossos else's com erros, né? Então, vou botar um eco aqui, erro 1. Aqui a gente pode botar um erro 2. Aqui, depois de executar a nossa validação, a gente pode fechar a conexão também. Então, vamos pegar isso aqui e vamos fechar a conexão. Cadê você? Aqui. Beleza. Então, feito isso, tá apontando 2 errinhos aqui, vamos ver. Tá com 2 pontinhos aqui, ó. É um só. Basicamente é isso. Fechar aqui, é bom que ele aponta esse errinho, né? Ele tem um debugzinho ali. Vamos executar agora. Ó, direitinho, tá? É claro que isso aqui poderia ser mais bonitinho, né? Você pode fazer uma tabela, se você quiser fazer uma tabela, tranquilo, né? Você bota um eco aqui. Até fazer o seguinte. Pegar aqui, tá, vamos botar aqui table. Aqui depois do array, a gente vai fechar essa table. Aqui a gente coloca um eco, pode ser um t-head. Deixar aqui o t-head. Aí aqui dentro a gente tem o nosso, a gente pode colocar aqui, né, um th, vai ser o nome. Fechar esse th, vamos abrir outro th aqui, que vai ser o e-mail. Vamos fechar o th. Na verdade, ainda tem que abrir a linha aqui, né? Cara, desculpa às vezes os esquecimentos aqui, porque agora que eu tô gravando aqui meia-noite, então já tô bem cansado, enfim. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, só que aqui no caso a gente vai usar o td. Vai ser um td aqui para o nome. Vou fechar o td aqui, ó. Vou abrir outro td, que vai ser para o e-mail. Vamos fechar o td e vamos colocar um fechar o tr aqui. Vamos dar só uma olhadinha lá. Opa, 47 aqui na verdade. Vamos ver aqui, pronto, não está apontando mais nenhum erro. Vamos atualizar. E agora a gente tem nossa tabelinha aqui bonitinha, enfim, tá? E aí, que a gente vai fazer? No próximo vídeo a gente vai rodar umas ações aqui. Então, quais são essas ações que eu quero rodar, tá? Eu vou criar aqui um outro TD. Vou até fazer o seguinte, vou jogar esse TR para cá. E aqui nessas opções, a gente vai ter aqui uma opção de editar e excluir, beleza? E essas aqui a gente vai colocar um linkzinho, então um href aqui. E aqui o que a gente vai precisar passar? A gente precisa passar pelo menos o ID. Vou fazer o seguinte, vou botar separado, ficar mais organizado, né? Que beleza, aqui esses dois aqui avançar. E aqui a gente vai passar aqui no caso, a gente vai passar o parâmetro que seria a ação. Eu vou colocar aqui editar, a ação vai ser editar.
e comercial id igual. Então basicamente isso que a gente vai passar, 2 parâmetros na URL, que é um para a ação que a gente vai usar, excluir, e o id, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Belezinha. O que a gente precisa fazer aqui no caso é adicionar aqui mais um th. Vamos colocar aqui ações. Então a gente vai ter os carinhas aqui, a gente vai ter a opção de editar e de excluir. Então isso eu vou te mostrar no próximo vídeo, como a gente vai fazer a edição e a exclusão, tá? E a gente tem também o cadastro, que como a gente fez manualmente, tá? A gente precisa fazer isso de uma forma automatizada ali, a gente vai clicar e vai ter um formuláriozinho que a gente possa cadastrar. Mas espero que você esteja entendendo até aqui. Qualquer dúvida você pode sempre deixar nos comentários abaixo, tá? Então te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.